Olá, o meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo preparatório para a Olimpíada Cearense de Informática disponibilizado pelo PET Computação. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao conteúdo de lógica proposicional. Na aula passada, aprendemos sobre proposições, tabelas verdade e como combinar proposições fazendo uso de operadores lógicos. Entre os operadores lógicos, nós vimos a conjunção, a disjunção, o operador condicional e o bicondicional. Em particular, definimos que duas proposições P e Q são logicamente equivalentes quando P, se somente se Q, sempre é verdadeira. Um exemplo de proposições logicamente equivalentes no dia a dia seriam as proposições Henrique foi aprovado e Henrique não foi reprovado. Note que, já de cara, elas duas parecem transmitir o mesmo significado, mas a relação entre elas é um pouco mais profunda que isso. Se dissermos que a proposição Henrique foi aprovado é P, então note que podemos expressar Henrique não foi reprovado como a negação da negação de P. Assim, podemos começar a suspeitar que P e não P são logicamente equivalentes. Construindo a tabela verdade das duas, nós vemos que elas sempre têm o mesmo valor lógico. Dessa forma, elas são, de fato, logicamente equivalentes. Bem, foi bastante simples encontrar uma proposição equivalente para P, mas o que nós poderíamos ter feito caso a proposição fosse mais complexa? As leis de Morgan se dispõem a resolver parte desse problema. Elas surgem a partir de um questionamento simples. Qual é a proposição que é logicamente equivalente a não P e Q? Em outras palavras, qual a negação de uma conjunção? Bem, quando deparado com essa pergunta, é natural pensar que a resposta seria algo parecido com P e Q, como, por exemplo, não P e não Q. Podemos testar o nosso palpite comparando as tabelas verdade das duas proposições. Note que elas nem sempre têm o mesmo valor lógico. Dessa forma, não P e Q e não P e não Q não são logicamente equivalentes. Bem, embora tenhamos errado, a tabela verdade anterior nos apresenta um padrão bem interessante. Note que não P e Q só é V quando pelo menos uma das proposições é F, ou seja, não P e Q só é V quando P é F ou Q é F. Esse padrão se assemelha ao padrão de uma tabela verdade que já vimos. Na verdade, esse padrão se assemelha com a tabela verdade de uma disjunção. Não P e Q só é V quando não P é V ou não Q é V. Portanto, nós podemos concluir que não P e Q é logicamente equivalente a não P ou não Q, fato que é confirmado pela tabela verdade das duas exposta acima. O mesmo padrão ele se repete para a disjunção. Juntas, essas duas regras são as leis de Morgan e nos permitem tanto negar a conjunção quanto negar a disjunção. Elas estão escritas abaixo. Agora, vamos praticar os conteúdos vistos nas últimas aulas, resolvendo alguns exercícios. Para cada exercício a seguir, tente resolver ele sozinho, pausando o vídeo. A questão 1 consiste em vários itens e em cada item ele pede para construir a tabela verdade para algumas proposições. Além disso, ele pede para classificar elas entre tautologia, que seria uma proposição cujo valor lógico sempre é verdadeiro, ou em contradição, com a proposição cujo valor lógico sempre é falso. A solução do item A se encontra a seguir. Note que a proposição é uma tautologia, de fato. A solução do item B se encontra exposta a seguir. Note que a proposição é, de fato, uma contradição. A solução do item C se encontra a seguir. Note que a proposição P e não P, então Q, é uma tautologia. Mas ainda mais interessante é que dentro dela, a proposição P e não P é uma contradição. A questão 2 foi retirada de uma prova anterior da OCI e é um pouco mais complicada.
Tente resolver ela sozinho, pausando o vídeo agora. Nesse tipo de problema, é útil começar identificando as proposições simples do enunciado. Elas são: José tem curso superior completo, José nasceu no Brasil e José tem idade superior a 35 anos. Vamos chamar elas, respectivamente, de P, Q e R. O enunciado também dá outra informação importante, que é a condição sob a qual José será aprovado, que no caso é: José tem curso superior completo, a não ser que José não tivesse nascido no Brasil ou José tivesse idade superior a 35 anos. Para simplificar a nossa análise, vamos substituir as nossas proposições pelas variáveis correspondentes. Além disso, note que os conectivos em amarelo elas relacionam proposições da mesma forma que operadores lógicos. Assim, vamos tentar substituir eles pelos operadores que conhecemos. Podemos substituir o e ou pelo ou lógico pela nossa disjunção. O a não ser que é um pouco mais complicado, mas quebrando um pouco a cabeça, podemos ver que ele equivale a um e não. Ou seja, podemos substituir o a não ser que por dois operadores lógicos. Por fim, podemos aplicar a lei de Morgan para a conjunção. Dessa forma, concluímos que José será aprovado caso P e Q e não R for verdadeiro. Assim, o resto da questão vai ficar bem mais simples. O enunciado também afirma que P e Q e não R é falso. Ele diz isso quando diz que José não foi aprovado no concurso. Assim, quando ele pede pelo item que gera uma contradição, ele quer saber qual o caso onde P e Q e não R é verdadeiro. Note que P e Q e não R será verdadeiro somente se P for verdadeiro, Q for verdadeiro e não R for verdadeiro. Isso é o mesmo que dizer que P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é falso. Desse modo, se substituirmos as variáveis proposicionais pelas proposições em si, nós podemos concluir que será verdadeiro somente se José tem curso superior completo, José nasceu no Brasil e José tem idade menor ou igual a 35 anos. A situação que causa uma contradição, então, é o item D. José tem menos de 35 anos e nasceu no Brasil, uma vez que o enunciado também afirma que José tem um curso superior completo já é verdadeiro. Bem, obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Qualquer dúvida, pedimos que comente.